E aí, galerinha, beleza? Professor Damas Azevedo aqui, me apresento para você que não me conhece ainda. Obrigado por acompanhar os inícios do nosso trabalho, esse início do nosso trabalho. Para você que já me conhece, obrigado por continuar me aturando e me acompanhando. Vamos lá, 2018 vai ser um ano bem legal pra gente, vamos trabalhar pra cacete. Aula 1.1, vamos começar nosso curso de Direito Administrativo com o óbvio, introdução em conceitos preliminares. Eu sempre gosto quando eu estou em aula presencial, eu sempre parto do princípio lógico de que se você não entende o que você está estudando, você não vai conseguir estudar direito. Se você não sabe exatamente qual é o ponto do que você está desenvolvendo na sua aula, você não vai para lugar nenhum. Então, toda aula que eu vou desenvolver, direito administrativo, constitucional, seja lá qual for o assunto que eu for desenvolver com você, que eu sou mais professor de administrativo constitucional do que nunca ultimamente, já trabalhei outras, defesa do consumidor, penal, já trabalhei outros assuntos, mas esses dois são o trabalhista, que também é um foco grande meu. Esses dois são o meu grande amor de vida. Mentira, mas são o que eu mais desenvolvo o trabalho e eu adoro mesmo trabalhar esses caras, mas acima de tudo é essencial que meu aluno entenda o que a gente está fazendo. Não adianta nada eu chegar para você e falar, olha só galera, vamos lá, vamos trabalhar administrativo, isso aqui é organização da administração pública, está aqui a administração. Cara, tu tem que saber onde você está se metendo, onde o seu pé está indo, né? Onde você está pisando. Se você não sabe nada do que você vai desenvolver, tudo que você vai desenvolver não vai entrar na sua cabeça de uma forma plena. Então a primeira coisa que eu quero fazer com você é introduzir o assunto. Para onde nós estamos indo? Dá uma perguntinha idiota básica. O que é o tal do direito administrativo? Você sabe que você pode não ser... Mas eu nunca estudei direito na faculdade, não sou bacharel, nunca me preocupei em estudar, acho legal, mas porra, é muita coisa para ler. Você sabe que o direito é uma coisa só, isso não tem fuga. Não à toa a gente faz faculdade de direito, a gente não faz faculdade de direito administrativo. Direito é um só. Direito é uma composição de várias legislações com vários intuitos específicos que vai se unir para gerar o tal do direito. Então o direito ele vai ser subdividido em diversos assuntos. Não à toa você tem direito constitucional, direito tributário, direito do consumidor, direito administrativo, direito penal, direito civil. A ideia do direito é tudo ser uma coisa só. Quando você estuda direito constitucional, o seu professor com certeza fala para você, e eu sou um que fala isso, que o direito constitucional é aquele que, pô, cara, é o mais importante de tudo, é a Constituição Federal, o resto que se dane, o resto depende da gente, o resto vive graças a gente. E é verdade. Eu, quando dou aula de administrativo, eu vou tratar o constitucional como nada, mas é claro que ele é o mais importante de tudo, ele é a base de tudo, ele é a fonte primordial de tudo. Porque se você pega lá a Constituição Federal, nos seus 250 artigos, você vai ver que simplesmente ele faz o quê? Ele traz o regramento básico que vai gerir todo o direito financeiro, o direito, sei lá, aeronáutico, vamos falar assim, né, o direito militar, que aí já engloba aeronáutica, já engloba o direito militar do exército, já engloba a marinha, já engloba todas as legislações próprias de cada um, o direito administrativo. Então, todo o direito emana de lá, o direito ambiental, todo, direito internacional, está tudo lá. O direito é uma coisa só, que vem de uma Constituição Federal, e o direito constitucional é o estudo dessa Constituição, e dela emana todo o regramento específico. Só que a Constituição ela tem a característica de chegar e falar assim, olha, existe o direito administrativo, a base dele é essa, mas ele precisa ser melhor consolidado. E essa consolidação se dá quando você desenvolve o estudo do que é o direito administrativo e você passa a analisá-lo de forma mais aprofundada. A Constituição fala, existe o direito penal, a base está aqui, mas ele precisa ser melhor lapidado. Então você vai ter o direito penal. Então a nossa função como estudantes de direito administrativo é entender a parte de administrativo que a nossa Constituição nos deu e que a nossa vida prevalece. Então, a primeira coisinha que eu gosto sempre de falar, o que é estudar direito administrativo? Estudar direito administrativo nada mais é do que você estudar aquele assunto que você nunca teve motivo nenhum para se importar, né? Aquele assunto que você não está nem aí porque acontece, mas que faz que tem um grande impacto na sua vida e faz uma baita diferença que você saiba um pouco, pelo menos, sobre isso. Porque, convenhamos, a partir do momento que você pega um ônibus, um serviço de transporte público coletivo, você não está muito preocupado, pelo menos a gente deveria como cidadão, mas não é muito comum, a gente tem outras preocupações na cabeça, você não está muito preocupado como aquela empresa chegou ali, por que ela cobra aquele valor, né? O que ela foi contratada, participou de um processo, como é que foi um processo seletivo? Pô, eu sou entrevistado para emprego, por que uma empresa não é entrevistada para entrar também? Então isso tudo a gente fala no direito administrativo, só que você não se preocupa. Ah, o prefeito assinou um decreto que resolve. Pô, mas que prefeito maluco, que porra é essa? Ele pode fazer isso, sabe? Isso é direito administrativo. O direito administrativo é o ramo do direito que vai estudar
todo o controle, toda a gestão, toda a administração da sua vida pública. Isso é uma coisa extremamente essencial. Nossa vida ela se bate por dois lados, a vida pública e a vida privada. A sua vida privada também é gerenciada pelo direito, claro, você tem direitos previstos que vão tratar da sua vida privada, do seu dia a dia. Mas o direito administrativo ele vai tratar da sua relação com os outros e principalmente com o tal Estado, que na aula 1.2 a gente vai aprofundar mais. Mas o direito administrativo ele tem a força de determinar para você como que essa relação sua com a entidade pública se dá e como que a entidade pública atua para poder gerar a você tudo que você tem direito. Porque a nossa relação com o Estado nada mais é do que eu espero que você me dê comodidade, que você me dê condições, que você me dê uma vida saudável, vamos falar assim. Como que ele vai fazer isso? Porque se você quiser analisar direito particular, pega o direito civil. Direito privado, eu quero assinar contrato com alguém, vai para o direito civil. Eu quero formar uma empresa, vai para o direito empresarial. Aqui você quer saber da sua relação com o Estado. Então, isso é direito administrativo. É estudar o que o Estado desenvolve, por que existem, como que podem agir os entes públicos, os agentes públicos. Esses caras podem cometer crime, há previsão de crime cometidos por eles, não é crime, é uma atuação ilícita, é ilícito, então isso tudo vai ser abrangido ali. Ah, eu fui contratado por uma empresa, poxa, eu tenho lá a CLT, direito trabalhista, beleza, relação de trabalho. Só que eu preciso analisar também como é que funciona a minha relação com uma instituição pública. Poxa, eu faço concurso público, meu Deus, como é que muda? Então a coisa é muito diferente. Então, é importante que você entenda isso aqui. Eu vou jogar na tela para você esse pequeno esqueminha aqui, que é do já falecido, Deus o tenha, ou sabe-se lá para onde ele foi, Norberto Bobbio, que é um dos grandes do direito administrativo. Mas, assim, isso daqui é uma coisa que não existe. Isso aqui é importante que você entenda. Isso aqui é uma coisa que não existe. Isso aqui é mera didática. Isso aqui é meramente acadêmico. Você analisar o direito por dois ramos, o direito público e o direito privado. Porque, na verdade, se você parar para analisar, a sua relação com a tua empresa, ela vai se dar por uma relação privada e por uma relação pública. A tua relação com o Estado vai se desenvolver de forma privada e de forma pública. Então, esses dois entes aqui, obviamente que eles estão reunidos numa coisa só. Então, o direito é uma coisa só, como eu te falei, ele não é dividido, ele não pode ser tratado desse jeito. O direito é uma coisa só. Só que é óbvio que é bom que você entenda que, didaticamente falando, academicamente falando, o direito ele é subdividido. E existem aquelas instituições que vão analisar o direito público e existem aqueles que vão analisar o direito privado. Então, quando você estuda, por exemplo, o direito constitucional, é muito mais pesado o direito privado na sua vida. Que você vai estudar artigo 5º, por exemplo, seus direitos, suas garantias individuais, coletivas. Claro que há uma análise de direito público ali, óbvio, que a Constituição dela emana tudo. Mas é aqui que eu quero que você entenda. O quanto o direito constitucional ele tem a sua composição, direito público, tal, bonitinho. Mas o quanto que o direito é uma coisa só. É por isso que é importante você entender. Pô, mas o direito constitucional eu sei que é um ramo do direito público, um ramo de direito público. Mas tem muito direito privado ali, né? Assim como também tem no administrativo. Cara, administrativo, conceitualmente falando, ele é um direito voltado para o direito público. Mas quando você estuda a Lei 8.112, você analisa direitos e garantias do servidor. Deveres, claro. Então se torna uma coisa também privada. De novo, o direito é uma coisa só. O direito não se divide. O direito não se combina com nada. O direito é uma coisa só. Só que, academicamente falando, a gente prefere dividir o direito em dois ramos. Então existem aquelas noções de direito, por exemplo, o direito empresarial, que vão tratar especificamente do direito privado. E existem aquelas noções, por exemplo, o direito administrativo, que vão tratar especificamente do direito público. Então, conceitualmente falando, direito administrativo é o ramo do direito público que estuda, que analisa, que configura as relações entre as entidades privadas e os estados. Mas essas relações quando públicas. Então, vamos conceituar, concretizar isso numa coisa simples. O seu sistema de abastecimento de água, o seu sistema de esgoto, recolhimento de lixo, a sua relação de serviço de transporte público coletivo, a atuação dos eleitos, isso tudo é direito público, isso tudo é sua relação com a entidade pública. Tá? Então, o direito administrativo ele é um dos direitos
que vai entrar nessa seara, dessa relação pública. Então, para fins meramente de prova, que dificilmente cai essa conceituação, mas é só para você entender o que nós vamos estudar muito a partir de agora com o direito administrativo é a relação do direito público. O direito privado você vai estudar com outro professor. Tá? Então, tudo o que se refere aos serviços públicos, aos bens públicos, aos atos que a administração pública produz, claro que é o direito administrativo que vai ter que falar, porque se refere a uma relação pública. Tá? Então, isso aqui é meramente acadêmico. Deus abençoe o Norberto Bobbio por isso, mas é só para encher o saco. Mas eu separei aqui duas perguntinhas básicas, só para a gente entrar no assunto de vez. O direito administrativo é um direito, sim, é um ramo do direito público, mas o direito administrativo, ele possui uma codificação. Por exemplo, eu quando vou dar o direito constitucional, o que eu falo com meus alunos? Tragam a Constituição Federal. Porque a Constituição Federal é uma lei que condensa tudo o que se refere à Constituição, ao direito constitucional. Se você for estudar direito penal, o seu professor vai pedir para você trazer o Código Penal. Se você for estudar direito trabalhista, você vai te pedir a CLT. Não à toa o nome é Consolidação de Leis Trabalhistas. Claro que existem outras leis que vão tratar dos assuntos como complemento. O direito penal tem isso todos, mas é engraçado que está tudo em lei, tudo codificado. Quando você fala em codificação no direito, você fala composto em um código, né? Condensado em um código. Então você pode muito bem pedir, eu quero o código, a Constituição Federal, eu quero o Código Penal, eu quero o Código Trabalhista, que é a Consolidação de Lei Trabalhista, eu quero o Código Empresarial, que é o Código Civil hoje em dia. Você pode pedir o código. Você já viu o Código de Direito Administrativo? O Código Administrativo? Pois é. Essa que é a grande jogada. Quando você trata de direito administrativo, deixa eu trocar aqui, você não pode dizer que existe uma codificação. O direito administrativo não está codificado. Na verdade, o direito administrativo, ele é, grande parte dele, mais teórico do que lei. Pelo menos, assim, eu sempre divido o administrativo na minha cabeça de dois lados, a parte teórica e a parte legal. Só que essas leis, elas não estão num código só. As leis são esparsas. Como eu te falei, a Lei 8.112 vai tratar do regime jurídico dos servidores públicos federais, a Lei 8.429 vai tratar de probidade, a Lei 8.666, licitação e contratos, Lei 9.784, processo administrativo federal e atos administrativos. E isso, você vê que a própria licitação tem 8.666, tem 10.520, a coisa vai desenvolvendo. 8.987, você tem muita lei. Então, não há uma codificação, o direito administrativo não é codificado. O direito administrativo, ele emana de grandes teorias e grandes entendimentos, que através dessas teorias foram surgindo legislações, porque obviamente nada pode ficar no campo teórico apenas. E essas legislações, elas têm o poder de apenas determinar aquele assunto, mas não existe uma codificação. Existiu até um projeto no passado de gerar um código administrativo, mas graças a Jeová não passou. Então, não confunda. Não é que não existe lei. Isso seria um erro gigante, porque a gente vai estudar um monte. Aliás, até na parte teórica, quando eu for falar com você de serviços públicos, por exemplo, eu vou buscar leis. Quando eu vou falar com você de parceria público-privada, vai ter lei. Mas o direito administrativo não é codificado. Não existe um código. Tá? Existem leis esparsas que vão se condensar no que a gente chama de direito administrativo. Muita base teórica, muita base legal. Mas é claro que se existe lei, eu preciso entender quais são as fontes do direito administrativo. E o direito administrativo, aliás, todo o direito tem fontes. Fontes é a origem, é de onde emana o direito. Porque se eu falo para você que não tem código, então você tem que se perguntar, de onde vem então o direito? E é claro que o direito administrativo, em primeiro momento, ele vem da lei. É uma consequência. Porque no Brasil nós consolidamos uma coisa que se dá na relação humana em geral. Tudo tem que estar em lei. Se não tiver em lei também, a gente acaba não respeitando muito, né? Então a legislação é considerada a fonte originária, a fonte primária do direito administrativo, sempre será. Toda teoria que eu for desenvolver com você, a gente vai acabar tendo uma lei que confirma isso. Assim como tem muita teoria que, obviamente, ela atua em cima da interpretação legal. Mas a lei é claro que é a fonte primária. Mas existem as chamadas fontes secundárias, as fontes que também trazem direito administrativo, que são elas jurisprudência, que são elas a doutrina, que são elas, que aqui é administrativo, isso aqui impacta, rapaz, a doutrina é chata. Você vai ter os costumes. Então, o direito administrativo não foge dos outros direitos. As fontes são quase sempre as mesmas. Leis, Constituição Federal, as leis específicas.
A jurisprudência, você não sabe o que é jurisprudência? Fica tranquilo, a gente vai desenvolver isso, mas é só para você entender. Jurisprudência são interpretações dadas, porque você sabe que o juiz ele tem esse poder. Quando o juiz ele tem a lei em mãos, ele vai analisar a lei de acordo com o caso concreto, mas ele pode dar uma interpretação à lei que vai gerar uma sentença diferenciada, uma decisão diferenciada de outros juízes. Quando surge essa nova visão, uma interpretação, claro, também não é uma interpretação livre, é dentro da lei, no limite da legislação. Mas quando surge essa interpretação que outros juízes passam a entender também dessa forma e passam a decidir desse jeito, você passa a ter o que a gente chama de jurisprudência, que é aquilo que não está codificado, não está legalmente estipulado, mas que se torna uma decisão reiterada, corriqueira, repetida. Tanto que, eu não gosto muito de conceituações assim pautadas, mas se você quiser, jurisprudências são decisões reiteradas de juízos distintos sobre o mesmo assunto. Então você vai ter um juiz do Rio de Janeiro, um juiz de Santa Catarina, um juiz de Belo Horizonte, né? Vamos diminuir agora para não ficar falando só de estado, um juiz de, sei lá, Goiânia, um juiz de Brasília, todos eles entendendo daquela forma. Enquanto aquilo não é uma codificação legal, enquanto a lei não fala daquele jeito, aquela interpretação se torna a chamada decisão ou entendimento jurisprudencial, tá? Então, jurisprudência é isso. É como se os juízes chegassem a um acordo de que, pô, legal, gostei desse entendimento. Doutrina vem dos doutrinadores, vem dos que escrevem. E no direito administrativo, 99% dos casos, você vai se permear apenas em Eli Lopes Meireles, que é muito bom, apesar dos novos não gostarem muito. E Maria Silvia Zanella de Pietro, que é meio maluca, mas é muito boa também. E são as bases do direito administrativo. Tem muita gente boa por aí, tem os livros de Marcelo Alexandrino, Vicente, tem muita gente boa, sabe? Alexandre Maza, tem muita gente boa. Mas esses são os caras. Norberto Bobbio, claro, mas eu falo em 99% dos casos, porque você vai estudar para qualquer concurso, você pode ficar no entendimento desses dois caras que você vai se dar bem. A doutrina. E, obviamente, você vai ter os costumes, você vai ter as práticas, que aí são as práticas reiteradas, costumeiras das pessoas em si, e não necessariamente de juízes. Então, fontes é isso. De onde emana o direito? Qual é a origem do direito? Basicamente, o que eu queria tratar com você nesse assunto era isso, porque é só uma introdução. Essa aula 1.1 é só para a gente começar a brincar. Você conseguiu interpretar bem o que é o direito administrativo, o que você vai estudar, o que você vai desenvolver? Você vai passar a entender a partir de agora como é que funciona um processo licitatório, como é que a licitação passa, por que eu tenho que licitar, por que eu tenho que fazer concurso público. Isso a Constituição vai te responder nas regras constitucionais da administração pública, direito administrativo. Então, basicamente, quando você pensa o que é o direito administrativo, ou o que eu vou estudar, todas as relações que gerem o direito público, gerem uma relação pública, que atinjam o seu direito subjetivo, que não atinjam, mas que vão modificar uma relação específica. Então, a ideia do direito administrativo é simplesmente tratar esses assuntos. Tu vai entender por que um prefeito pode assinar um decreto e esse decreto pode alterar, por exemplo, a tarifa do ônibus. Você vai entender muita coisa dentro do direito administrativo. Tá? Então, muitas das coisas, por isso que eu gosto de brincar sempre isso com meus alunos. Você vai estudar no direito administrativo aquilo que você nunca deu importância porque não é do seu dia a dia, a menos que você seja um servidor público, a menos que você tenha uma relação com a política. Mas normalmente a gente não está nem aí, a gente está alheio a essas coisas. A gente sabe reclamar, mas a gente não entende. Eu defendo muito, há muito tempo, noções básicas de direito administrativo e constitucional no colégio, lá no ensino, no segundo grau, sabe? No ensino médio, chame como quiser, depende da sua idade. Eu defendo pra cacete que deveria cair. Pelo menos artigo 5º da Constituição, pelo menos artigos 1º ali, 2º, 3º e 4º, né, porque é uma composição inicial. E direito administrativo, pelo menos o mínimo. O mínimo sobre licitação, o mínimo sobre relação pública, o mínimo sobre serviço que seja. Que serviço público é um assunto chato também, né? Eu acho que nem eu ia aturar no colégio. Mas o direito administrativo vai tratar muita coisa que você não deu importância, que você precisa entender a partir de agora, tá? Então, vamos dar uma paradinha por aqui. Essa aula fica por aqui. O que me interessava te passar, passou. O que interessava te falar, eu falei. Na aula 1.2, nós vamos tratar sobre uma coisa que vira e mexe aparece em edital: Estado, governo e administração pública. Características, conceituação, o que são esses caras. Que aí a gente começa a entrar no assunto mais pesado mesmo. Beleza? Então, te vejo aí na aula 1.2. Um abraço.